Então, meninos, nós vamos fazer aqui a correção da atividade de revisão com os alunos da segunda série. Vamos aí acompanhar. Questão número 1. Verifica-se experimentalmente que uma solução aquosa de ácido sulfúrico conduz corrente elétrica. Sobre essa solução, é correto afirmar que... Gente, o que é importante vocês estarem percebendo nesse enunciado? Que essa solução conduz corrente elétrica. Se ela conduz corrente elétrica, é porque nela existem íons ou elétrons livres para conduzir essa corrente. Então, podemos dizer que ela é uma solução molecular? Soluções moleculares são aquelas que o soluto é um soluto molecular e não conduz corrente elétrica. Então, não poderia ser. Por que não poderia ser essa? Porque diz que conduz. E a solução molecular não conduz corrente elétrica. Letra B. É uma solução iônica. Soluções iônicas, soluções que apresentam solutos iônicos, esses solutos, quando colocados em água, liberam íons. E esses íons ficam livres para conduzir a corrente elétrica. Então, fiquem atentos no enunciado. Se diz que conduz corrente elétrica, só pode ser para a gente uma solução iônica. Então, resposta da número 1, letra B. Número 2. Observe com atenção o gráfico abaixo, que mostra a curva de solubilidade do dicromato de potássio em água, e marque os pares ordenados. Olha, o par ordenado A eu já marquei para vocês, 50, 20. Lembrando que esse par ordenado para a gente, ele é o par ordenado X e Y, onde o X representa a minha temperatura em graus Celsius e o Y representa a quantidade do meu sal. O par ordenado A já está marcado para vocês, X 50, Y 20. Vamos marcar aí o par ordenado B, 40 para X, 30 para Y. Então, eu tenho aqui agora a marcação do meu par ordenado B. O meu par ordenado B é o par ordenado 40 para X, 30 para Y. Bom, vamos marcar o par ordenado C. O par ordenado C é 70 para X e 50 para Y. 70 na minha temperatura, 50 na minha quantidade de soluto. Tá aí o meu par ordenado C. Par ordenado D. O par ordenado D é 20 para X, 20 na temperatura, e 30 para Y, na quantidade de soluto. Então, tá aí o meu par ordenado D. Par ordenado E, 40 para X, 40 no valor da temperatura, e 50 no valor de Y, no valor da quantidade de soluto. Então, aqui, par ordenado 40, 50, o meu par ordenado letra E. Par ordenado letra F. O par ordenado letra F é o par ordenado 90, 80. 90 para a quantidade de temperatura, 80 para a quantidade de soluto. Se encontram bem aqui nesse pontinho F. Então, nós marcamos aí no nosso gráfico, né, gente, 6 pontinhos. O A, B, C, D, E e F. E esses 6 pontinhos, olha, nós temos ponto A e C abaixo da curva de solubilidade, ou seja, representam soluções insaturadas. Pontos B e F exatamente sobre a curva de solubilidade, ou seja, representam soluções ideais, saturadas. Ponto D e E acima dessa curva de solubilidade, superior a essa curva, representam soluções supersaturadas, se esse excesso de soluto estiver dissolvido, ou soluções saturadas com corpo de fundo, se o excesso de soluto não tiver dissolvido. Vamos ver aí o que ele pede então. Então, a partir desse gráfico, a partir da análise do gráfico acima, é correto afirmar que os dois sistemas em que podem haver precipitados são... Bom, é importante vocês prestarem atenção aqui,
ele pede o sistema que pode haver precipitado. Pode haver precipitado onde tem excesso de soluto. No meu gráfico, tem excesso de soluto somente nos pontos D e no ponto E, porque esses pontos eles representam quantidade de soluto acima do ideal. Então, aonde no meu gráfico pode haver precipitado? No ponto D e no ponto E. Então, sugestão de resposta para número 2, letra C. Podem haver precipitado nos pontos D e no ponto E. Número 3. A partir da análise do gráfico acima, essa é a número 3. É correto afirmar que os dois sistemas em que não há precipitado são. Gente, essa pergunta é bem parecida com a anterior. Qual a diferença? Na anterior, ele perguntou o sistema que há precipitado. Aqui ele quer saber os sistemas que não há precipitado. Não há precipitado? Bom, nas soluções saturadas não há precipitado, elas estão ideais, não tem excesso de soluto. Nas soluções insaturadas, também não há precipitado, elas estão com pouco soluto em relação ao ideal. Então, olha, quais pontos aqui onde não há precipitado? O ponto A, B, C e F não há precipitado. Agora vamos analisar aí a alternativa. Letra A e C. A e C não tem precipitado? Não, olha, o A é uma solução insaturada, o C também é uma solução insaturada. Então, nos pontos A e C, não há precipitado. Observe que essa alternativa eu descarto ela pelo ponto D, que tem precipitado, tem excesso de soluto. Essa pelo mesmo motivo, o ponto D e o ponto E, que são os que têm excesso de soluto. Essa eu descarto ela porque o ponto D tem excesso de soluto. E essa eu descarto ela porque o ponto E tem excesso de soluto. A única alternativa na número 3 que corresponde a soluções que não há precipitado é a alternativa A. Então, a resposta da número 3 é a alternativa A. Número 4. Verifica-se experimentalmente que uma solução aquosa de açúcar não conduz corrente elétrica. Sobre essa solução, é correto afirmar. Meninos, fiquem muito atentos com essas pequenas diferenças aí que vocês estão vendo. Na número 1 dizia que conduzia. Na número 4 diz que não conduz. Na número 2, queria onde há precipitado. Na número 3, onde não há precipitado. São essas pequenas diferenças que vai fazer quem está colando um do outro na hora do simulado acabar errando as alternativas. Além de, é lógico, fazer lá uma permutação das alternativas. Gente, presta atenção. Bom, nessa número 4 diz que não conduz corrente elétrica. Se não conduz corrente elétrica, é uma solução molecular. É uma solução molecular, porque as soluções moleculares, quando são colocadas em água, não liberam íons, não formam íons e nem liberam íons. E aí, essa solução molecular, por não formar íons, não consegue conduzir a corrente elétrica. Então, sugestão da resposta da número 4 para vocês aí, letra A. Número 5. Observe a tabela de solubilidade de 3 solutos, né, gente? Coloquei 2 aqui, mas é dos 3 solutos aí, A, B e C. Bom, o que a gente observa? O soluto A tem uma curva decrescente. Observe que, à medida que a temperatura vai aumentando, a quantidade vai diminuindo. Solutos gasosos, à medida que eu aumento a temperatura, eu dou energia para o gás. Esse gás vai embora. E aí eu diminuo a quantidade de gás solúvel em água. Então, eu posso afirmar que essa curva A é de um soluto gasoso, porque é uma curva decrescente. À medida que aumenta a temperatura, o gás vai embora e vai diminuindo a quantidade de gás dentro da água. Bom, o soluto B, assim como o C, representam curvas crescentes, ou seja, quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu aumento a quantidade que eu consigo dissolver. Mais eu aumento a temperatura, mais eu aumento a quantidade que eu consigo dissolver.
Então, os solutos B e C são solutos são solutos sólidos. Sólidos porque com o aumento da temperatura, eles ficam mais solúveis. Quando eu aumento a temperatura, né, de uma solução onde eu tenho um sólido dissolvido em um líquido, eu consigo dissolver mais sólidos ainda. Então, vamos analisar a resposta aí. De acordo com essa tabela, né, é correto afirmar que todos os solutos são insolúveis em água. Para eles serem insolúveis em água, essa curva tinha que vir aqui no zero. Zero. Qual a quantidade de soluto solúvel na água? Zero. Zero sempre. Se fosse insolúvel, a curva vinha exatamente aqui, ó. Essas linhas que a gente está vendo aqui, elas vinham exatamente sobre essa linha aqui que representa o zero. Então, falso, esses solutos não são insolúveis em água. Todos esses solutos são solúveis em água. Letra B. O soluto A está no estado gasoso. A está no estado gasoso, concordo. Pois quanto maior a temperatura, maior a solubilidade. Olha, a 20 graus Celsius dissolve em torno de 60. A 80 dissolve em torno de 15. Não. Quanto maior a temperatura, na verdade, menor a solubilidade desse sal em água. Então, essa letra B, essa alternativa é falsa. Alternativa C. Os solutos A e B estão no estado sólido? A gente acabou de falar que o soluto A está no estado gasoso. Está no estado gasoso porque à medida que eu aumento a temperatura, eu diminuo a quantidade de soluto que está sendo dissolvido. Então, essa para mim já é falsa, não preciso nem continuar lendo. Alternativa D. O soluto C está sólido, no estado sólido, concordo. Pois, quanto maior a temperatura, menor a quantidade dele dissolvida em água. Falso, gente. Por que falso? Porque não é menor a quantidade dele dissolvida em água. Quanto maior a temperatura, maior a quantidade dele dissolvida em água. Observem assim, nesse soluto meu C aí. Olha, a 20 graus Celsius, a quantidade solúvel dissolvida em água é lá em torno de uns 5, né? Uma quantidade mínima, 5 gramas. A 100 graus Celsius, eu consigo dissolver 80 gramas. Observe que à medida que eu aumentei a temperatura, eu também aumentei a quantidade do soluto. Então, aqui tá falso porque não é menor, né, gente? É maior. Então, sobrou aí pra gente, como sugestão de resposta, né, a alternativa da letra E. Bom, na letra E diz assim: o soluto B está no estado sólido, pois quanto maior a temperatura, maior a solubilidade desse sal em água. B é sólido, sim, pois os sólidos, quanto mais eu aumento a temperatura, mais eu consigo dissolver em água. Observe que a 20 graus Celsius eu dissolvo 20 gramas de B. A 60 graus Celsius eu dissolvo 80 gramas de B. À medida que eu aumentei a temperatura de 20 para 60, eu aumentei a quantidade que eu conseguia dissolver de 20 para 80. Então, sim, o soluto B é sólido, pois quanto maior a temperatura, maior a solubilidade desse sal em água. Sugestão de resposta para vocês aí, da número 5, letra E. Questão número 6. Ao adicionarmos um pequeno cristal a uma solução supersaturada de acetato de sódio, a cristalização inicia-se. Isso pode ser visto na figura a seguir. Uma solução supersaturada é aquela em que o excesso de soluto se encontra perfeitamente dissolvido na solução. E aí ele disse aqui que esse excesso de soluto acaba formando esse cristal aqui pra gente, ó, formando essa cristalização. O excesso de soluto na minha solução acaba se precipitando. Quando a gente fala precipitação do soluto, é isso aqui que a gente quer dizer. Que o soluto que está em excesso vai se precipitar formando um corpo de fundo. O soluto que não está em excesso vai ficar dissolvido na solução, formando uma solução ideal.
Somente a parte que está em excesso vai se cristalizar, formando isso aqui. Então, após esse processo, a solução resultante pode ser classificada como saturada. Bom, saturada é aquela solução que tem a quantidade ideal de soluto. Aqui ela era supersaturada, ela tinha excesso de soluto. O excesso de soluto continua aqui, então não. Insaturada, inferior. Quando a quantidade de soluto é inferior, a quantidade de soluto aqui é superior. Homogênea, isso aqui não é um sistema homogêneo. Eu consigo ver claramente a diferença de fase, então não pode ser. Letra D, saturada com precipitado? Sim. Saturada nessa região onde o soluto se encontra dissolvido, com esse precipitado, que é o excesso de soluto. Então, minha sugestão de resposta na número 6 para vocês é a letra D. Essa imagem representa para mim uma solução saturada com precipitado. Ah, poderia ser a letra E? Não poderia ser a letra E, porque uma solução supersaturada é aquela que o excesso de soluto está dissolvido dentro dela. Se aqui tivesse um sistema homogêneo, aí sim eu poderia chamar de supersaturado. Mas se precipitou, se esse excesso de soluto se precipitou e eu consigo ver claramente um sistema heterogêneo, é porque é uma solução saturada com precipitado ou com corpo de fundo. Meninos, estudem, estudem e estudem. Boa sorte no simulado de vocês.